Oi pessoal, meu nome é Ingrid, eu sou professora de Geografia aqui do Apoio e na nossa aula de hoje nós estaremos falando sobre população brasileira. Bom, gente, essa aula é preparada para o ensino médio. Vamos à aula? Bom, gente, como toda aula, nós temos alguns objetivos que vocês irão alcançar ao final dessa aula. Então, ao final dessa aula, gente, vocês serão capazes de entender como ocorreu o processo de expansão populacional do Brasil, conhecer os principais fatores de povoamento do nosso país, reconhecer a importância dos imigrantes no país, entender os processos migratórios internos e entender como funciona a estrutura populacional do país. Para vocês terem um melhor entendimento nessa aula, é interessante que vocês saibam determinados conceitos, alguns pontos da matéria, como, por exemplo, a formação cultural brasileira, a cultura regional brasileira, a imigração e migração. E aqui, gente, no decorrer da aula, talvez eu fale alguns tópicos, algumas palavras que vocês não sejam muito familiarizados. Então, eu coloquei uma parte que a gente chama de vocabulário e conceitos. E aí eu tenho esses determinados nomes, essas determinadas nomenclaturas que eu vou utilizar no decorrer da aula, tá? Como população relativa, população absoluta, crescimento vegetativo. Vocês terão esses conceitos aqui, para caso que vocês tenham alguma dúvida, vocês possam vir a consultar, mas é óbvio que eu também estarei explicando isso no decorrer da aula. Gente, uma das metodologias que nós temos aqui no apoio é o esquema organizacional global, tá? Esse esquema, ele vai te dar a ideia de tudo que você vai ver na aula, antes da gente começar. Então, a gente tem aqui o nosso tema, que é a população brasileira, e as etapas que eu irei falando com vocês que nós iremos estudar, tá? Então, a gente tem os fatores históricos dessa questão populacional, e aí vai entrar a imigração e a diminuição da taxa de mortalidade e a desaceleração demográfica. A gente vai ter o crescimento populacional, teremos as teorias populacionais. Aqui a gente tem o esquema organizacional global 2, com a continuação da aula. Então, assim, é uma passagem, é uma pré-aula, vamos dizer assim, né? A gente vai ver exatamente tudo que nós iremos ver no decorrer da aula, só que bem sucinto, bem resumido, vamos colocar dessa forma. A gente tem até o 3, tá? Porque essa aula esse assunto é bem extenso, então a gente vai ver até o terceiro esquema global. E a gente tem também nessa aula o que a gente chama de relembrando, que são alguns pontos que são necessários para vocês poderem entender melhor o conteúdo. No relembrando, a gente tem taxa de natalidade, tá? Que vem a ser a relação entre o número de nascimentos ocorridos em um ano e o número de habitantes também desse local. A gente tem a taxa de mortalidade, que é exatamente o contrário, que vem a ser o número de óbitos ocorridos. E aí a gente vai começar a nossa aula. Em o nosso primeiro ponto, a gente vai falar sobre os fatores históricos, a imigração e o que vem a ser a primeira transição demográfica. Bom, gente, a população brasileira, ela obviamente passou por um processo enorme e por várias etapas no decorrer desses últimos anos, tá? E ela se multiplicou de uma maneira muito rápida. Em 1900, aqui no Brasil, a gente tinha basicamente 17 milhões de pessoas. Acontece no Brasil sempre, de 10 em 10 anos, o que a gente chama de censo, que é feito pelo IBGE, tá? E que esse censo ele vai pesquisar a população brasileira. Não só o número populacional, mas como essa população vive e o que vem ocorrendo, as mudanças que vêm ocorrendo ao decorrer dos anos com a população. Tá? E no censo de 2000, nós tivemos quase 170 milhões de habitantes. O primeiro recenseamento, gente, ele ocorreu em 1872,
E o que a gente pode sentenciar como fator para esse enorme crescimento populacional? O que seria a base desse crescimento? Seria a questão da imigração dentro do nosso país. De diversos fatores, essa imigração aconteceu de diversos modos, e é o que a gente vai ver aqui adiante. A partir de 1934, nós tivemos no Brasil um chamado Lei de Cotas. Essa lei de cotas, ela estabeleceu um limite à entrada de imigrantes, porque a população estava crescendo desordenadamente, ok? Nós não estávamos preparados para receber essa entrada tão grande de pessoas, e aí o país resolveu adotar essa lei. O aumento da população, gente, ele vai dependendo de uma coisa que a gente chama de crescimento vegetativo, o nosso CV, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade, ok? A gente faz uma porcentagem dessa diferença entre a quantidade de crianças que nascem e a quantidade de pessoas que morrem, e a gente vai ter esse crescimento vegetativo, essa taxa de crescimento anual dentro de um país. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diminuição da taxa de mortalidade, que foi o outro fator que contribuiu para essa transição demográfica dentro do nosso país. Pós Segunda Guerra Mundial, o crescimento se tornou acelerado devido à diminuição da taxa de mortalidade e também dos imigrantes que já estavam vindo para cá, tá? Então, o que acontece? Pós Segunda Guerra, a gente teve o que a gente pode chamar de um processo de urbanização, tá? Então, a gente expandiu a questão da rede de esgoto, a população passou a ter acesso à água encanada, tá? Nós tivemos campanhas de vacinação, nós começamos a controlar as doenças que ocorriam dentro do nosso país. Então, a qualidade de vida, ela deu uma melhorada. O que a gente pode chamar de processos básicos, né, que a população precisa, esse acesso começou a melhorar. E a partir daí, entre 40 e 1960, nós tivemos uma grande evolução da taxa do nosso crescimento populacional, que atingiu 2,9 ao ano. Tá? Esse período foi marcado como a primeira fase da transição demográfica brasileira. Então, essa primeira fase de transição demográfica brasileira, gente, ela vai incluir toda a questão do período da imigração e a questão também da diminuição da taxa de mortalidade, com essa melhoria de vida que a população teve. Bom, gente, nós já vimos aqui como fatores históricos nesse processo a primeira transição demográfica, que teve como principais pontos a imigração e a diminuição da taxa de mortalidade. E agora a gente vai ver a segunda transição demográfica, tá? Que ela ocorre devido à desaceleração dessa demografia. Vamos lá? Esse período dessa segunda transição, ele começou na década de 60, quando a diminuição das taxas de natalidade, elas foram se tornando maiores que a de mortalidade. Ou seja, a quantidade de crianças que passou a nascer mais do que as crianças que morriam. E aí, esse registro de crescimento já foi menor do que vocês viram anteriormente, esse agora foi de 1,6, o de década de 40 foi de 2,9. E a tendência era esse registro diminuir. Tá? Essa mudança no padrão, ela é uma situação típica dessa segunda fase de transição demográfica, essa diminuição do crescimento. De acordo com o censo brasileiro, a população brasileira ela cresceu em 138 anos praticamente 20 vezes. Tá? Como eu já falei com vocês, e aqui a gente tem de novo, os censos são realizados a cada 10 anos, tá? E desde 1872, que foi quando foi registrado, o início na década de 90, quando o Brasil crescia 2,99% ao ano, que foi o maior índice de crescimento. De acordo com o Fernando Albuquerque, que é o gerente da Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE, o Brasil registrou o declínio de mortalidade após a Segunda Guerra Mundial e manteve os altos níveis
de fecundidade devido àquela questão que eu já falei da reorganização do processo de urbanização, das melhores condições de vida que a população passou a adquirir pós-Segunda Guerra. Tá? Aqui a gente tem como um gráfico do IBGE, tá? A evolução do país, a evolução da população residente no país em milhões de pessoas, tá? E vocês podem ver que 72, 1890, 1900, 1920, 1940, 1950. Alguns espaços aqui, gente, a gente dá, por exemplo, de 10 anos, alguns outros espaços a gente dá de 20 anos, mas a gente tem sempre uma constante crescente, tá? Isso é importante vocês observarem. Agora a gente vai passar para um outro ponto dentro dessa aula, que é o crescimento populacional em si, né? A gente trabalhou a questão dos fatores históricos, do porquê desse crescimento, tá? E aí a gente viu a imigração e a taxa de diminuição dessa mortalidade num primeiro momento. E depois, num segundo momento, a gente viu essa desaceleração desse crescimento. E aí agora a gente vai ver os fatores desse crescimento, que são a migração e o crescimento vegetativo. A gente vai estudar um pouquinho mais a fundo esses pontos, tá? E após isso, a gente também vai ver o que é o crescimento vegetativo e os tipos que ele tem. Então, vamos lá. Como eu já falei, o crescimento populacional de um determinado local, de um país, de uma nação, ele vem por dois fatores. Pela migração e pelo crescimento vegetativo, que a gente pode ver aqui, ó. Fatores, migração, crescimento vegetativo. Aí agora a gente vai definir o que é o crescimento vegetativo e vai mostrar os tipos.